Isso aí, pessoal, fico muito feliz. Se vocês não me lembram aí, quantidade de aula absurda que a gente dá, eu acabo esquecendo desses detalhes aí. Muito obrigado por ter lembrado. Por mais que sejam questões simplesinhas, a gente tem que pensar que primeiro a gente tem que dominar a física básica para depois começar a pensar em questões mais aumentadas, né? A gente viu que para gerar uma força eletromotriz induzida, em um circuito elétrico, a gente tem que medir a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. A gente chama isso de lei de Faraday. Essa fórmula é para ohm espiras. Se eu quiser aumentar a fórmula para N espiras, eu posso chamar a força eletromotriz de U, né, que é o que a gente usava para volts, e posso multiplicar por N a fórmula, já que são N espiras. Num transformador ideal, todo o fluxo magnético gerado no enrolamento primário flui pelo núcleo ferromagnético e atravessa o enrolamento secundário. Aí então eu pego esse N que está multiplicando e passo dividindo, por isso que acaba ficando que U no primário dividido pelo número de voltas no primário é igual a tensão no secundário dividido pelo número de voltas no secundário. Ou, para ficar mais bonitinho, a razão entre a tensão alternada no primário e no secundário é igual à razão entre o número de voltas de fio no enrolamento primário e secundário. Não custa lembrar que transformadores só funcionam com corrente alternada. Ele me disse que no primário desse transformador tem 110 volts. E me perguntou qual era a tensão de saída no secundário, portanto. Disse que no enrolamento primário tem 1000 voltas, é o N1. E disse que no enrolamento secundário tem 200 voltas, é o N2. Corta os zerinhos, 10 dividido por 2, 5. Está dividindo e passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Então a tensão de saída no secundário daria 22 volts. 22 volts. Claro que a partir de agora já sacou, né? Se diminuiu 5 vezes o número de voltas, pega a tensão e divide por 5, acabou. Quando o número for mais feio, aí tu faz a continha completa, como a gente fez agora. Na letra B, me parecia que tinha um gerador de alguma usina gerando 15.000 volts, 1000 amperes no enrolamento primário. Enrolamento primário construído com 1000 voltas de fio, 1000 espiras. Só que eu precisava no secundário, na saída do transformador, 700.000 volts, provavelmente para poder transmitir para próximo dos centros urbanos, perdendo menos efeito Joule. Aí o cara quer saber qual é o número de voltas que tem que ter no secundário e qual é a corrente elétrica que flui por esse enrolamento secundário. Primeira parte da conta é igual. A razão entre a tensão no primário e no secundário é igual à razão entre o número de voltas no primário e no secundário. 15.000 é a tensão no primário, 700.000 volts é a tensão no secundário. Número de voltas no primário é 1000. Vamos calcular o número de voltas no secundário. Fazer a multiplicação cruzada, 15 vezes N2 é igual a 700.000. O número de voltas no secundário é então 700.000 dividido para 15. Eu poderia simplificar, né, para de repente deixar a coisa mais divertida. Se eu divido por 5, 70 por 5 é 14. 1, 2, 3, 4. Dividir por 5 em cima, eu vou dividir por 5 embaixo, dá 3. O número de voltas é igual 14 dividido para 3. 14 dividido para 3 dá 4, 3 vezes 4, 12, sobra 2, vírgula abaixo 0. 3 vezes 6, 18, sobra 2 abaixo 0, 6, 6, 6. Eu vou escrever isso como 14 terços vezes 10 na 4. Número de voltas, então, 4.666
toda a potência que entra no transformador tem que sair pelo secundário. E já que a potência então no primário é igual à potência no secundário, eu poderia escrever que potência no primário é igual a potência no secundário. U vezes I no primário é igual a U vezes I no secundário. A tensão no primário era 15.000 e a corrente era 1.000. Como a tensão no secundário é 700.000, é só calcular qual é a corrente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então ficou 150 dividido para 7. A corrente no secundário, 150 dividido para 7, 2 vezes 7, 14, sobra 1. Sobra 3, vírgula abaixo 0. 3, 28, sobra 2, abaixo do tamanho, né? Aproximadamente 21,4 amperes. Caramba, no fio antes passava 1.000 amperes. Depois do transformador, a mesma energia vai fluir com apenas 21 amperes. Por isso que eu economizo muito dinheiro. Porque como diminui a corrente elétrica, diminui o gasto de energia por efeito Joule. E aí então a conta de luz baixa. Legal, então 21,4 amperes aproximadamente. O mesmo aumento que houve na tensão foi a mesma redução que houve na corrente elétrica. Por isso que a tensão multiplicada pela corrente é a mesma antes e depois. A potência é a mesma antes e depois. Muito bem.